mas a outro lado, onde pudesse descrever aquilo que estava no intervalo das experiências. Abri um blog. Tive uma certa dificuldade, dado que aquilo era muito novo para mim, uma tecnologia que já me tinha ultrapassado muito. Tudo se tem alterado nos últimos anos, mas o que é certo é que título é que iria dar este blog? Mas isto são engenhocas que eu meti, então olha, vai ficar a chamar-se Engenhocando. E assim ficou. E comecei a publicar artigos atrás uns dos outros. Nada deles tinham a ver com técnica, mas com os episódios, muitas vezes, rocambolescos, por onde eu me metia. E assim fui. Eram quase mês a mês, ou semana a semana, eu seguia com outras novidades, mais artigos. Ia continuar, todos os meses, a mandar artigos técnicos para a revista de QSP. Mas nós tínhamos que estar na rádio, a comportar-nos na rádio com muito cuidado, da linguagem, porque eles tinham serviço de escuta. Noite e dia, eles sabiam perfeitamente o que é que nós estávamos a dizer e podiam tomar ou chamar-nos a atenção para que determinados assuntos não podiam, nem deviam ser falados. É muito grato registar que durante tantos anos de radioamadorismo e falando de muitos assuntos que tinham pouco a ver com a eletrónica, nunca a DSR me chamou a atenção por estar a violar aquilo que era exigido ao radioamador. Deu uma sensação, sempre, que ao falar em determinadas matérias que tinham pouco a ver com o radioamadorismo, que o próprio operador que estivesse na DSR, no sistema de escuta, que talvez estivesse a gostar de ouvir falar desses assuntos. E não achava razão para me castigar. Na rádio, tive o conhecimento e a possibilidade de encontrar pessoas de todos os estilos, das mais modestas ocupações às mais evoluídas. Foi uma época maravilhosa que ainda hoje mantenho, embora muito menos atividade, porque tenho outras coisas como a internet que me ocupa mais. Mas, não obstante, este conhecimento de tanta gente originou-me um interesse muito grande em estimular as pessoas que estavam do outro lado. Isto, muitas vezes, tinha a sua graça, porque não era normal. Mas quando eu fazia uma chamada geral e me respondia a alguém, daí a momentos eu já estava a perguntar o que é que essa pessoa gostava mais de fazer, quais eram os seus hobbies. Porque, na realidade, não era só a eletrónica. O radioamador, como era um insatisfeito e estava sempre desejoso de procurar resultados noutras coisas. E foi apaixonante, foi muito interessante este contacto com as perguntas que eu lhes fazia via rádio, para eles me explicarem quais eram os seus hobbies. Isso servia para fomentar uma comunicação muito agradável para todos que estivessem na escuta, que não interferiam e se mantinham, talvez apaixonadamente, a ouvir. Porque normalmente ninguém fala de si.
Mas quando eu lhes fazia as perguntas que eu achava que ele poderia responder, era delicioso pôr essas pessoas a falar de si próprios, dos seus gostos, do seu entusiasmo, dos sucessos, dos fracassos. E isto era diário. Em muitas horas do dia apareciam outros colegas e a que eu fazia a mesma pergunta: o que é que você gosta mais de fazer? E a resposta, por norma, era sempre engraçada. Eu gosto da fotografia, eu gosto do cinema, eu gosto da pesca, outros eu gosto da química, outros eu gosto da astronomia. Era infindável as ocupações e o interesse desta gente, que muitas vezes estava escondida no meio, no interior do país, lá para bastante longe, e muitas vezes muito desacompanhados. Era muito engraçado e eu aprendi muito com eles, com esta gente. Porquê? Porque ao pô-los a falar de determinados assuntos que eu não dominava, e como era a profissão deles, em muitos casos, eles se espreitavam a falar confortavelmente de uma matéria que lhes era popular. E eu aproveitava essas oportunidades para puxar mais a conversa. Isso deu origem a coisas muito engraçadas, porque toda a gente estava a aproveitar quem estava na escuta, estava a aproveitar estes ensinamentos, de maneira que eu conseguia praticamente pôr as rodas, quantidade de gente, de radioamadores à nossa volta, a colaborar na audição daquilo que se estava a dizer. Eu talvez tenha ficado, como é dizer, marcado, não por aquilo que eu estava a fazer, mas talvez pela habilidade que tive de pôr os outros a falar. Eu nunca me esqueço, é um episódio muito rápido. Eu estava no rádio e há um colega que chamou por mim e que ia a caminho do Alentejo. E eu perguntei-lhe: e o que é que vai fazer no Alentejo? Olha, eu tenho um problema grave numa mina que estava a ser perfurada para extração de água a grande profundidade, mas a broca de perfuração partiu-se e eu tenho estado com grande dificuldade em lá chegar ao fundo, porque tudo quanto eu meto não consigo agarrar nessa broca. Eu comecei a ver logo o problema dele e comecei a fazer mais perguntas. Inclusive disse: eu tenho a sensação, porque já tinha feito esses ensaios, eu tenho a sensação que tenho um método que pode talvez ajudar a resolver o problema. Ele ficou muito admirado, disse: olha, quando eu vier do Alentejo, eu gostava de o conhecer pessoalmente. E assim foi. Passados umas horas, quando ele me apareceu, não o conhecia, e quando ele entrou no meu quarto de trabalho, naquela confusão terrível, ele olhou de volta daquilo e disse-me: você fez-me ficar preocupado, porque as perguntas que você fez sobre a forma como a broca trabalha, as brocas de profundidade, como é que se tiram as lamas, qual é a pressão exigida pelas máquinas que eu estava a utilizar, etc., eu fiquei convencido que você sabia muito dessa matéria. E fiquei agora muito admirado por ver que você não toca nessas matérias. Pois não. Mas tive uma particularidade, aprendi muito consigo. E a toda aquela gente que estava a assistir a esta nossa comunicação também se deve ter deliciado ou penetrar num campo que não era usual para quase ninguém. São campos específicos e raros.
Ou seja, o rádio amador tem esta particularidade de poder pôr outras pessoas a falar sobre aquilo que dominam melhor. E não queria deixar passar esta oportunidade, porque muitos destes colegas de radioamadores eram profissionais de medicina e a sua presença era o suficiente para provocar, com certo cuidado, por causa da escuta da DSE, umas perguntas que tivessem interesse não só para mim, mas como para aqueles milhares, provavelmente, de radioamadores que estavam na escuta. E aprendíamos muito, porque eu ia sempre puxando mais um bocadinho à linguagem, àquilo que esses médicos estavam a falar. E, inclusivamente, fazendo perguntas, mas não pode isto ser de outra maneira? Não, isto só pode ser assim, etc, etc. Mas, quando foi dos blogs, quando foi da abertura do blog e eu comecei a falar sobre radioamadores e de muitas, aliás, não da tecnologia, mas da sua existência, há um dia aparece no rádio o amigo Silvio, ali presente, o nosso mestre de cerimónias, que tem tido uma extraordinária paciência para nos adorar, e ele diz-me: Mário, há um blog aqui na internet que está a falar do teu irmão, do Carlos Mário Betancourt Faria, do Observatório da Moema. Ele lá me disse como se chamava o blog, A Paixão dos Sentidos, e de imediato eu vou lá encontrar uma senhora muito linda e que a ele se tinha dedicado, a meu irmão, que o tinha conhecido pessoalmente quando era ainda uma garota e tinha ficado com uma magnífica recordação desse Carlos Mário Betancourt Faria. Como eu sabia que era filho, neste caso, era o único irmão que ele tinha, apresentei-me e ela foi tão amável que de imediato me respondeu e a partir desse instante nunca mais deixámos de conversar. Às vezes chega a termos dias em que recebo eu ou dela 2 e 3 mensagens, porque sempre temos assuntos em comum, sempre há coisas interessantes. Só que a uma determinada altura houve um colapso no meu blog, ou seja, o blog deixou de ser acessível. Eu fiquei com certa pena, porque já estavam lá publicados uns 30 artigos, mas qual não foi o meu espanto quando vim a saber que esta minha amiga, e com quem eu já estava de contacto há bastante tempo, me foi abrir, sem me dizer nada, e fez-me a surpresa de abrir um novo blog, sobre o qual eu comecei a trabalhar e a continuar a publicar, já lá mais de 100 artigos. Eu gostava de ouvir uma salva de palmas para esta senhora tão linda e que teve a paciência de vir de tão longe, 200 quilómetros, para estar aqui presente. Ana Bela. Obrigada, Mário. As palavras dedicou, não estava à espera, nem merecia que dedicasse este tempo à minha presença aqui. No entanto, já vinha mais ou menos preparada para vos explicar porque é que eu tenho esta relação com o Mário comigo. Ele começou com a história do Carlos Mário e, portanto, eu vou explicar-vos esta situação, mas tenho que andar um bocadinho mais para trás.
Mais ou menos em 1965, era eu uma adolescente, fiz parte de um grupo chamado Grupo Amador de Astronomia e Missilismo. Era um grupo formado por uma dezena de jovens, entre os 15 e os 18 anos, e que tinha o sonho de fazer mini-foguetões que depois poderiam ser lançados com roedores que pudessem regressar à Terra e vivos. O meu pai, na altura, vivia em Luanda e tinha um amigo chamado Carlos Mar, que achou que talvez tivesse algum interesse no nosso contacto. O Carlos ficou muito impressionado com o nosso trabalho, começou a escrever-nos com alguma frequência e passou nas suas viagens pelo continente, porque Angola na altura era uma ex-colónia, passou a visitar-nos e ria-se muito com os nossos projetos, porque os nossos mini-foguetões usavam uma fuselagem de caixas de alumínio de charutos, fazíamos a propulsão com uma mistura de enxofres, pó de zinco e açúcar. Eu digo sempre que o açúcar não era para adoçar a boca aos foguetões, mas, segundo me contavam, seria para introduzir um pouco de oxigênio na mistura dos foguetes. As ogivas nunca chegaram a ser feitas, as ogivas explosivas, felizmente, mesmo assim, deu origem a acidentes, explodiram e quase ia cegando um dos nossos rapazes que trabalhavam no grupo. E o Carlos dava-nos muitos conselhos e sugeria-nos para nós pedirmos ajuda à Embaixada dos Estados Unidos, porque na altura não tínhamos apoios nenhuns. Os senhores, alguns saberão, na altura havia o Centro de Astronomia e Missilismo da Mocidade Portuguesa. Portanto, tinha a ver com o regime. Nós funcionávamos na Cova da Piedade, portanto, era uma terra conhecida por ser anti-regime, e foi-nos proposto pelo Eurico da Fonseca, alguns de vocês ainda se lembram certamente do programa que ele tinha na televisão. O Eurico da Fonseca era um autodidata, tal qual o Carlos, e era diretor desse centro da Mocidade Portuguesa. Sabendo que nós tínhamos um certo prestígio, entre aspas, porque vínhamos publicados, principalmente no Diário Popular, fazíamos entrevistas e falava, portanto, dos nossos sucessos, e o Eurico da Fonseca pediu se nós queríamos colaborar com o grupo da Mocidade Portuguesa. Uma vez que nós éramos da Cova da Piedade, a maior parte das pessoas eram anti-salazarismo. Fizemos uma reunião a ver quem é que queria trabalhar com o grupo da Mocidade Portuguesa e fomos unânimes. Ninguém quis trabalhar com os chamados piolhos verdes, que era assim que se chamava os jovens que pertenciam à Mocidade Portuguesa. Ficámos sozinhos e, por isso, sem apoios absolutamente nenhuns. A Embaixada norte-americana deu-nos algumas ajudas, inclusive quando dois dos responsáveis do grupo, o Vítor das Reis Castelo e o José Manuel Gonçalves da Silva, convidou-os, depois se queriam prosseguir os estudos nos Estados Unidos, junto à NASA. Foi um grande entusiasmo, só que o regime de Salazar não permitia que os jovens perto da idade militar saíssem do país e por isso ficaram cá. Seguimos as nossas vidas, cortámos um pouco o Carlos Mar, porque o grupo extinguiu-se por tempo, e em 1976, mais ou menos, tivemos o choque de sabermos que o Carlos tinha sido assassinado em Luanda. Passado muito tempo, no meu blog, que o Mário já se referiu, falei dessa situação e, inesperadamente, dias depois, tenho um mail do Mário a perguntar-me quem era eu, que relação tinha tido com o Carlos, muito curioso para saber o que é que tinha acontecido num relacionamento que ele ignorava. E daí foi o que aconteceu, como ele explicou, começámos diariamente a trocar os mails, uma amizade foi crescendo entre nós os dois, principalmente porque partilhávamos muito, tanto ele, os problemas dele, como os meus. Vivo numa quinta, com problemas normais numa quinta, que são os animais corvos, principalmente a dizimarem as nossas plantações, e o Mário, muito sensível a estes meus relatos, resolveu pôr os engenhos dele ao nosso serviço.
E um dia pergunta se eu quero passar para casa, tem um invento para me oferecer, e quando nós chegamos ficamos estupefactos. Imaginem, ficámos perante um robô com 2 metros de altura, feito de latas, que ele pôs a funcionar, portanto gesticula, e tem uma mandíbula, mexe, acende uns olhinhos e grita. E o Mário gravou, o nosso robô tem um ligeiro sotaque açoriano, porque diz: fora da quinta, seus pobres malvados. Hoje temos o robô arrumado, não por ignorarmos a sua presença, mas sim porque ele está tão bem feito. É uma invenção tão curiosa que está guardado para ser apresentado às nossas visitas, aos nossos amigos, e é sempre um momento hilariante quando vem o robô a funcionar. E o Mário continuou fabricando outras máquinas, cada uma mais curiosa que outra. O último foi um boneco insuflável 3, 4 metros, que também em cima de um aspirador, a qual ele inverteu o motor e em vez de chupar, sopra. E lá temos o boneco que vai também assustando os pássaros, e ultimamente temos tido muito mais medo nestes últimos anos, graças aos eventos do mar. Acontece que depois de recebermos estes prémios que o do Mário, de uma maneira tão graciosa, tão gratuita, resolvi que tinha que resolver, portanto, desculpem, premiar, ou de certa maneira gratificar o Mário todo este esforço. Não sabíamos bem por onde começar, mas um dia, ao ver o interesse que ele tem no blog dele, achei que talvez tivesse interesse, e tinha de certeza, se pegasse naqueles textos e resolvesse pô-los num livro e oferecer-lhe. Inicialmente seria uma oferta simbólica, quase, apenas 10 exemplares, mas isto tomou umas proporções tais, principalmente quando o Silvio me telefona e diz: vamos fazer uma homenagem ao Mário, consegues ter o livro preparado para o dia 6? O livro nem sequer estava a meio, foi um nervoso, imaginem, para ter o livro pronto hoje para ser apresentado. Queria dizer mais uma coisa, é que quem conhece os blogs do Mário vai ver nos textos do livro algumas alterações. As alterações não têm a ver com correções à escrita de Mário, mas sim, principalmente, modificar um pouco a linguagem, porque a linguagem de um blog é diferente do livro, e por isso fizemos várias adaptações, juntámos vários textos. Todo este trabalho com a autorização do escritor, porque debatemos várias vezes, portanto, as alterações que iam ser feitas no livro que aqui apresentamos. Para ultimar, porque sei que o tempo é curto, queria apenas aqui deixar uma sugestão. Está aqui o Adelino, e fica para ele, que é uma ideia que eu tive durante o livro, que foi juntar alguns artigos técnicos que constavam da revista QSP. Falei com o Adelino muito simpaticamente disse que poderia usar os textos que eu pretendesse, só que o livro foi crescendo, tinha já 400 e tal páginas, era completamente impossível juntar mais textos da revista QSP. E fiquei a pensar, é uma pena estarem esses textos distribuídos, portanto, numa revista que possivelmente muitos nem sequer encadenarão, e em termos futuros vai-se perder certamente. Eu deixava aqui o desejo que esses textos fizessem parte, sim, de um livro, um segundo livro, não sobre a vida do mar, mas sim um livro essencialmente técnico, que interessava a todos vocês e a outras pessoas, que realmente têm uma escrita que é atraente e perfeitamente compreensível a pessoas que, como no meu caso, não tem nada a ver com as técnicas às quais ele se dedica. Depois, quero só fazer um agradecimento muito grande ao Augusto Mota, que por questões de saúde não está aqui presente. Foi o homem que graciosamente concebeu a capa do livro, que é uma capa que tem muito a ver com o Mário, em todos os aspectos. Ele, para fazer a capa, fez várias leituras do livro para conhecer o escritor e assim ter uma capa perfeitamente adaptada.